Tô aqui tomando meu chá e eu lembrei de uma história que eu quero compartilhar. E essa história aconteceu, eu era pequena e com a minha avó. Minha avó é bem o centro das minhas histórias. Eu lembro que o meu pai casou de novo, aí minha madrasta era muito legal, a Cláudia. Era uma madrasta muito bacana. E a minha avó tinha o hábito de pegar no pé da Cláudia. E eu lembro que uma vez teve uma confusão, uma briga generalizada na família, porque a Cláudia fazia arroz de um jeito diferente da minha avó. E a minha avó criticava a forma da Cláudia fazer arroz. A minha avó, ela fritava o arroz, botava um pouquinho de água, ficava olhando. Quando aquela água descia, ela botava mais água. A Cláudia fritava o arroz, botava a medida inteira de água e daqui a pouco voltava. No final das contas, o arroz ficava pronto da mesma forma. E eu vi aquela situação, aquela discussão por causa da forma de fazer arroz, e eu não entendia. Porque o arroz das duas era igual. No final das contas, não tinha diferença. E aí, eu percebi que a minha avó estava sendo escrota, né? Ela estava sendo a sogra pentelha, que perturba o juízo da nora por coisinhas. Porque ela queria que tudo fosse feito do jeito dela. Ela só aceitava aquela versão de se fazer arroz. Pois bem, quando eu comecei a fazer arroz, eu comecei a fazer arroz e tentar de todas as formas diferentes. Porque eu queria entender qual era o motivo de só poder ser daquela forma. E eu vi que todas funcionavam. Quando eu fui ensinar as minhas filhas a fazer arroz, eu falei assim, olha, você pode tanto fritar o arroz como botar um pouquinho de água e depois botar mais, era assim que a sua bisavó fazia, como você pode fritar o arroz, botar água suficiente e depois mergulhar. Se tiver muita água, você escorre. E depois eu ainda aprendi, há pouco tempo atrás, que eu podia fazer ele na panela de pressão também, porque eu gosto de fazer arroz integral e na panela de pressão era muito mais rápido. Então, quer dizer, existem 1000 formas de fazer arroz. E cada um vai encontrar uma forma que funciona bem. Agora, o que a gente não deveria é se apegar a uma única forma. Ah, porque foi assim que eu aprendi. Porque foi assim que me ensinaram. Porque na minha família se faz assim. Se faz assim, mas é bom? Faz diferença se um outro fizer de outra forma? Nem sempre. Então, eu estou falando do arroz, que é uma coisa boba, mas quem tiver com abertura para isso vai entender que, na verdade, eu estou falando da forma como a gente escolhe ser, viver, atuar no mundo. Né? Você não precisa ser igual sempre. Você não precisa repetir o mesmo script da tua mãe, da tua avó, da tua tia, da tua bisavó. Você pode atualizar esse script, você pode ajustar a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos do que diz respeito a você e não aquilo que tradicionalmente era feito na sua família. Então, veja se você, às vezes, não repete coisas que nem fazem sentido para você, mas porque foi assim que você aprendeu. E isso traz problemas para você, para sua família, para seus relacionamentos. Então, dá um upgrade, sabe? Reescrever um pouco a sua história é bom. Não é falta de respeito com ninguém, não. É atualizar. A nossa função é atualizar, né? É estar sempre botando uma versão acima daquela que a gente veio. A gente vem para isso, né? Assim, eu acredito que a gente vem para isso, para ir elevando toda a nossa história, indo e juntando formas diferentes de fazer, de viver, de ser. Então, fica a dica. Aqui, para você não ficar sendo sempre aquela pessoa que não evolui, né? Não evolui em si. Não é comparado aos outros, não. É em você mesmo. É manter alguns comportamentos, alguns padrões, algumas formas de se relacionar, de fazer, que, cara, são um desastre para você e para todas as pessoas que estão perto, né? Eu fico vendo muitas pessoas surpresas, às vezes, com as coisas que eu falo. E, gente, eu não ofendo ninguém. Eu não falo nada absurdo. Eu falo só o que é óbvio, né? Mas que as pessoas não falam, às vezes, porque elas têm medo de não gostarem delas, têm medo de não serem aceitas. Isso acontece dentro da própria família. Vai viver com medo até quando, né? Os relacionamentos têm que ser pautados assim, medo? É isso aí que você estava querendo mesmo? É essa pessoa que você quer ser? Ali,